Olá, e seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Identificação e Otimização de Recursos, né? Acredito aí que até aqui já foi bastante esclarecedor, né, em relação a tudo que nós temos e que não está diretamente ligado às finanças, né? Conforme já foi dito, às vezes a gente se limita muito devido a essa questão financeira. E aí a gente coloca todo essa talvez essa deficiência, né, essa limitação que existe, muitas das vezes, né, acontece na vida dos irmãos, e aí a gente tem aí essa barreira, né? Não, se eu não tenho, o pensamento é mais ou menos o seguinte: se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e se esquece de outros recursos que nós temos aí que foi disponibilizado pelo Senhor para nós. Então, ó, compartilhar esse slide aqui agora, meu slide com você. Nós vemos aqui em 2 Pedro 1,3 que diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder, né, falando de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o que a gente entende aqui, né, que Pedro está revelando para nós? Que todo o necessário, né, para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, ó, ele está dizendo, nos tem sido doadas. A gente falou na aula passada que quando a gente aumenta a nossa capacidade de gestão, Deus ele tem condição, né, de nos dar mais. Então, quando a gente vê aqui uma ação que está acontecendo, né, tá, que nos têm sido doadas, ou seja, é uma ação que está ocorrendo, está é um gerúndio, né? É o que tá acontecendo frequentemente, diariamente, uma ação está em curso. Então a gente vê, tem sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas como que essa doação, que é frequente, né? Que é contínua, que é gradual, ela acontece? Ela pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, né, na versão aqui Almeida Revista Atualizada, tá assim, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quanto mais, né, esse próximo slide, ele mostra isso. A gente entra, né, a gente entende mais, né, a gente busca o conhecimento da palavra de Deus. A gente, conforme Oséias 6,3 recomenda, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Quanto mais a gente se envolve com Deus, quanto mais a gente entende da sua vontade e daquilo, né, dentro desse curso que a gente está falando, que ele nos possibilitou em relação aos recursos. Então, quanto mais contato com as Escrituras, que é o livro que ele deixou para nossa orientação, para nossa instrução, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente aprende, mais poderoso a gente fica. Porque agora a gente começa a entender, inclusive, né, conforme o assunto desse curso, quais são os recursos existentes, né, e como nós podemos utilizar em nosso benefício, no benefício da nossa família e no benefício, né, do cumprimento do nosso propósito. Então, um outro ponto aqui, que foi o que eu citei na aula passada também, Efésios 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Na Almeida Revista Atualizada está dessa forma. Tem outras Bíblias que já colocam, dão mais clareza a isso, falando sobre que nós já fomos abençoados, né? E isso é o que está mais de acordo com a realidade de outros textos, inclusive até mesmo com a física quântica, né? Que todas as coisas, todas as possibilidades, todas as vidas, né, que você pode imaginar, elas já coexistem. Então você manifesta nesse mundo da terceira dimensão de acordo com o seu procedimento, o que você pensa, o que você fala, né, a forma como você se conduz aqui na terceira dimensão, né, o nosso mundo aí 3D. Então aqui em 2 Coríntios 1,20, nós vemos um outro detalhe importante sobre essa questão de recurso, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1,20.
né? Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel. Então você tem no Senhor o amém. O que é o amém? O que significa a palavra amém? É o assim seja, é a concordância, é a aprovação. Você tem no Senhor, né, a aprovação sobre todas as promessas de Deus. Então, em Cristo, eu tenho o amém de Deus para tudo aquilo que Deus prometeu. Inclusive, tem um texto de Deuteronômio que depois eu tenho até que disponibilizar também isso aqui. Vou até citar aqui na íntegra, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, e que fala sobre você declarar a bênção, mas querer viver em desobediência. Você declara uma bênção sobre você, mas você quer viver do seu jeito. E isso é pior do que você não declarar bênção nenhuma. Então, um detalhe que nesse texto mostra, assim como todos os outros, como está dizendo aqui, ó, tantas tem nele o sim. Nós temos em Cristo, não é só um desejo, não é só uma determinação, mas em Cristo nós temos o amém de Deus em relação às suas promessas. Deixa eu compartilhar o texto com você. Então, o texto diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 29, versículo 19. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Ou seja, aquela pessoa que, não, Deus vai me abençoar, Deus isso, Deus aquilo, Deus vai fazer, né? E ela não se compromete a viver uma vida com o Senhor. Ela quer viver da sua maneira, mas ser abençoada. Ela quer só a parte boa do negócio, né? Não, quero só as bênçãos, né? E a gente vê que em toda aliança, todo contrato, todo compromisso, existe direitos e deveres, né? Você vai lá preencher um contrato, você vai ver aquilo que cabe de responsabilidade do contratante e aquilo que cabe de responsabilidade do contratado. Você vai ver aquilo que é de direito do contratante e aquilo que é de direito do contratado. Mas o ser humano, ele, né, malandramente e burramente, ignorantemente, quer viver, né, só na parte do direito, né? E aí ele tem grandes problemas, porque é isso que a Bíblia diz, né? Só a parte boa. É melhor nem se envolver. Então a gente tem aqui, ó, como se fosse um arsenal, né? Tá vendo aqui? Todo esse armamento é uma figura para aquilo que a gente tem no Senhor. Então, a gente está em meio a uma guerra, né? E como é que você vai se conduzir? Quais são os recursos que você tem? Todos os recursos necessários. Em Deus, você tem todos os recursos necessários para que você possa viver nesse contexto de guerra e sair bem-sucedido dela. Então, é um ponto aqui importante sempre a gente ter em mente. Então, esse slide aqui diz o seguinte, ó, artilharia são unidades especializadas em operar armas pesadas. Essas unidades são responsáveis por fornecer apoio de fogo, cobertura e poder de destruição em uma variedade de situações, desde combate direto até apoio em manobras táticas. Então, fazer parte dessa estrutura de guerra, né, que a gente vive, é como você está numa artilharia, né? Você tem todo aquele equipamento, né, de arma pesada, né? Você tem canhão, você tem os tanques, você tem, né, todo aquele aparato ali bélico para você poder enfrentar o inimigo. Por isso que a palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a figura que Deus vem trazendo aqui? Hoje, talvez ainda em algumas ocasiões ainda existe, mas na época do Antigo Testamento, na época das guerras ali, até depois, né, uma estratégia de guerra muito comum era o sítio, né? Então tinha uma cidade e ela era rodeada, geralmente, né, rodeada por muros, né? E ali nos muros, em certos intervalos, tinham as torres de vigia e o exército inimigo se aproximava e fazia o quê? O sítio. Era uma estratégia de guerra.
Porque o que é o sitiar? É você cercar com tropas. Então o exército cercava, o exército inimigo, né, cercava a cidade, e ali ela não poderia mais sair para recolher certos tipos de recurso, alimentação, né, de repente ali, até mesmo ter acesso às correntes de água, a rio e essa coisa toda. Então, inclusive, as cidades elas já se preparando para isso, elas já inventaram certos mecanismos, né? Uma cidade ou outra aí fez, na verdade, depois se tornou comum. Mas a alimentação, muitas das vezes, ali era uma alimentação que tinha um limite, né? Então, quando isso aconteceu, inclusive, com Israel, a alimentação da cidade acabou, Babilônia tinha cercado ali Jerusalém, eu me recordo, e ali eles passaram a comer os próprios habitantes. Então, olha aonde a desobediência levou. Então, essa estratégia do sítio, né, de sitiar, ela tem como objetivo enfraquecer o inimigo, o enfraquecimento do inimigo. Para quê? Para que ele venha se render e fique mais fácil a invasão desse povo, desse exército inimigo, para dentro da cidade, para tomar a cidade. Então, o que, que o Senhor ele está falando aqui, trazendo essa figura para nós? Está dizendo o seguinte: não importa a resistência que o inimigo venha a oferecer diante do povo de Deus. Você vai prevalecer. Você, porque você está com quem? Você está com nada mais, nada menos que o soberano do universo. É o Senhor da glória. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que tem recursos infinitos para fazer com que o seu povo vença. O problema é que nós estamos na guerra e deitados, né, conforme diz o hino, né, da nossa nação, deitados em berço esplêndido. Né? A gente não quer guerrear, a gente não quer lutar, nós somos acomodados. Esse é o detalhe, essa é a imagem do povo de Deus que a gente tem hoje, grande parte do povo de Deus. Então a gente precisa ter esse trabalho ativo, sabendo que grande é o poder que nos ampara nessa guerra. Grande é o poder que está do nosso lado, para que a gente possa aí, realmente invadir o território do adversário e libertar as almas que estão cativas. Olha essa imagem aí. Esse é o exército de Deus, um exército preparado, um exército blindado, um exército, né, que vem com um aparato forte, poderoso, e não tem como o adversário resistir. Ainda que tente, não tem como ele resistir ao poder de Deus. Então, aqui a gente termina aqui, ó, deixa eu ver aqui exatamente, a gente termina essa nossa aula, essa terceira aula, e na quarta aula a gente vai falar sobre um recurso extremamente importante, na verdade é o principal recurso, além, né, tirando aí o recurso espiritual, que é a presença de Deus, principal recurso para que a gente possa cumprir com o nosso propósito e ter uma vida de qualidade. Que Deus te abençoe, nos vemos lá.